Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez trazendo aquele vídeo que eu tinha prometido, já falei em um ou dois ou três, ou em alguns vídeos por aí, sei lá o que eu ia trazer um vídeo de análise do mangá e do anime de Yu-Gi-Oh! Para acompanhar também os vídeos que eu vou fazer do game, né? Que seria... Eu não sei nem se eu deveria chamar só de game, acho que tem um nome específico, mas logo mais quem me acompanha vai explicar melhor. Eu vou fazer essa análise com alguém que entende muito, mas muito mais do que eu sobre isso, que é Julian von Karma. Pode se apresentar, Julian? Boa noite. Meu nome é Julian von Karma e para todos os efeitos desse vídeo eu sou um convidado da Tsuki. Todos os efeitos desse vídeo. Ele vai me acompanhar na maioria dos vídeos de Yu-Gi-Oh! Até porque ele, tipo, manja muito, mas, tipo, muito mesmo. E eu jogo, tipo, porque eu acho legal, né? Basicamente assim, eu não sou muito boa, mas eu acho divertido, né? Então isso pode estressar algumas pessoas. Mas em geral é isso, né? Por isso que esses vídeos de análise que eu quero trazer de animes um pouco mais antigos, de mangás, que a priori são todas as histórias que já acabaram, né? Às vezes pode nem ser tão antiga assim, mas já tem um final determinado. A ideia é basicamente sempre trazer alguém que entenda mais dessa história do que eu, né? Porque às vezes você acompanha na infância, mas você não se engajou muito na causa, né? E outras pessoas que aquela história tem um papel diferente na vida dela, ela teve mais um engajamento melhor. É isso daí, gente. Então eu vou começar com esse primeiro vídeo desses, como eu diria, retro review, né? Por assim dizer. Vamos começar esse primeiro com Yu-Gi-Oh! Então, bora lá, galera. A gente vai começar primeiro fazendo um paralelo do mangá e do anime, né? Que diferencia bastante, né? Em dados momentos, mas como a gente chegou na conclusão, discutindo antes, o mangá basicamente seria a versão hardcore e a base da história, né? O anime original, a versão tipo japonesa, seria a adaptação light, com alguns riscos médios à vida, né? E sempre risco a alma, em qualquer versão sempre risco as almas deles, né? É um joguinho muito arriscado. E a versão que a gente acompanha, que é a versão americana, né? É a versão Light Diet, que teve muito corte e era basicamente só risco à alma, poucos riscos à vida, né? Olha, só quero dizer uma coisa. Eu acho que brasileiros têm muita experiência em apostar coisas arriscadas em jogos de cartas. Não que eu tenha feito isso, mas correm histórias que tem gente que aposta coisa até mais valiosa que a alma. Nossa senhora. Ai, meu Deus. E o anime de Yu-Gi-Oh! Teve duas versões, né? Teve a primeira versão, que foi feita pela Toei, que era mais fiel ao mangá, né? Mas então não focava muito no jogo de Yu-Gi-Oh! Em si, né? No jogo de cartas, por isso acabou não compensando. Mas o fato é que não deu muito certo aquela adaptação. Eles fizeram uma boa parte, acredito eu, que até o RPG contra o Yami Bakura. E depois disso optaram por criar uma adaptação diferente focada no jogo de cartas. Tanto que o nome do anime é Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Sim. Mas antes, assim, basicamente, de a gente começar a falar mais, assim, abertamente, vamos fazer uma, digamos assim, retrospectiva rápida. Isso me lembra que sempre no começo do episódio falava retrospectiva do último episódio. Retrospectiva do último episódio. Então, Oi! retrospectiva rápida pra lembrar, né, a história que basicamente conta as desventuras de Yugimoto, né, que é um estudante normal, como a grande maioria dos protagonistas de mangás, Normal. né? Até então ele é normal, né? Ele é tipo assim, tem uma estética de cabelo muito bizarra, assim, sabe? Que deixa os cavaleiros zodíacos no chinelo, sinceramente. Mas em geral ele é normal, ele é um pouquinho tímido e tal. Até um dia que ele encontra, né, digamos assim, o vô dele entrega pra ele, né, o que é uma ideia estúpida, porque o vô entrega pra ele dizendo que tem uma história de que aquela caixa é amaldiçoada, né, mas mesmo assim entrega pro moleque. Para falar a verdade, o Solomon barra Sugoroku, para quem gosta dos nomes originais, tinha a caixa com as peças do Enigma do Milênio na loja dele. E foi o Yugi quem se interessou por montar aquilo.
Então, se for parar para pensar, ainda assim foi responsabilidade do vovô, mas pelo fato de ele ter deixado o Yugi ficar com aquele negócio. Enfim, é muito bizarro, né? Tudo bem, lava as mãos, né? Tipo, e ele ainda queria pegar de volta, né? Falando, não, isso aqui tem uma lenda tal, vai amaldiçoado. Dizem que aconteceu tantas coisas quando foi encontrado, mas se você me devolve, Yugi, porque eu quero vender, eu farei uma grana. Tipo, dane Pois sua é, segurança. coisas terríveis aconteceram. De mortes dolorosas até unha encravada. E teve duas versões, né? A princípio da história foi tipo uma equipe de exploração aleatória que encontrou essa caixa que continha as peças do Enigma do Milênio. E depois mudou a versão e foi o próprio avô do Yugi que encontrou a caixa, não é? Pois é, eles fizeram um retcon no começo do mangá. O Sugoroku de fato diz que foi uma expedição que encontrou a caixa e que os integrantes dela enlouqueceram e diziam coisas como os jogos das trevas, oh meu Deus! 千年パズルが見つかったのは今世紀初頭イギリスの王母発掘隊が王家の谷のファラオの墓から持ち出したものじゃがその後その発掘に立ち会った者は全員謎の死を遂げている最後の一人はこう言い残して生き絶えたそうじゃ闇のゲームと遊戯なんかヤバいよそのパズルこれこの箱に刻まれた文字我を束ねし者闇の知恵と力を与えられんそういう意味じゃということは絶対完成させんぞやっぱそれ返して高く売れそうだもん高く売りたいだけじゃんやだよ Enquanto que bem depois o autor contou a história do avô do Yugi encontrando essa caixa e o objetivo dele era desafiar o maior jogo do mundo. Ele ouviu dizer que tinha uma lenda no Egito sobre uma sala de jogos oculta e como ele era conhecido por ser um jogador lendário, ele fez questão de vencer esse desafio. É, No maluco. anime, eu acho que não teve nenhuma referência. Eu tenho que dizer que eu acho, porque são 224 episódios, é muita coisa. Ele simplesmente mostrou, mais ou menos na mesma parte que tinha mostrado no mangá, o Solomon recolhendo o objeto lá da tumba. E sim, eu vou ficar trocando, alternando o nome dele, porque, sei lá, eu uso o primeiro nome que me vem na cabeça. É, a priori, ele, além de tudo, de ser um jogador lendário, né? Ele tinha uma loja de jogos, então ele achou que valia a pena você ter um quebra-cabeça amaldiçoado pra vender também, né? A loja de jogos veio depois. Veio depois também? Sim, eu lembro que tem um comentário, o Solomon diz para um dos egípcios que estão ajudando ele na exploração, que quando ele for derrotado, quando alguém superar ele como jogador, ele vai se aposentar e passar a colecionar anos ao invés de vitórias. Então eu calculo que em algum momento ele, de fato, largou essa vida de jogador e aí abriu a loja. Mas não fala quem foi que derrotou ele? Não, nunca houve referência quanto a isso. Mas enfim, então ele pega, encontra, né? É dado e rouba do avô dele lá. E monta esse bendito Enigma do Milênio. E aí que a coisa começa a ficar séria, né? Aí que ele deixa completamente de ser um adolescente normal. Porque literalmente aquele negócio tava possuído. Pois é, baixa negócio. これはさあゲームの時間だ貴様ユイどう俺とゲームをしようぜゲームだとそれもただのゲームじゃない闇のゲームさ Né? Faz download de um espírito lá nele. E aí. Ué, Você não fez essa piada. Você fez essa piada. eu fiz. Tarde demais, eu fiz. Ai, ai, enfim. E aí começa, né, de formas diferentes o mangá.
E o anime. No mangá fica claro o que eu sempre suspeitei, toda a minha infância eu suspeitei disso, fica claro pra mim e pra vocês, se vocês derem uma lida no mangá ou ver o primeiro anime da Toei, né? Que o espírito do Enigma de Milênio não era necessariamente um boa praça, né? Um espírito bacana, amigo da vizinhança. Na verdade, não. Ele tinha uns, né, digamos assim, uns transtornos, né, de certo e errado bem forte. Ele Ele era, aparecia... ele era um psicopata. Basicamente, né? Ele aparecia quando o Yugi tava ameaçado de alguma forma, né? Por bullying, até porque o Yugi tem tipo 1,20 m, mano. O moleque é tipo um anão, É um gnomo. né? Então, tipo, ele aparecia para desafiar quem tava, digamos assim, prejudicando o Yugi para um Yami no Game, né? O game das trevas. Um jogo E das isso trevas. variava, assim, dependendo do que tava acontecendo na cena, né? Por exemplo, o primeiro desafio, apesar de que varia no anime da Toei e no mangá, que ele desafia o, digamos assim... Você está falando do Ushio, né? É, o primeiro que ele desafia. Sim, é o Ushio o nome. Como é que é o desafio dele no mangá? Ele convida o Ushio, chama ele para ir à escola, tarde da noite, coloca um monte de dinheiro em cima de uma mesa, mostra uma faca e diz que o jogo é colocar o dinheiro em cima da mão, usar a faca para conseguir tirar o maior número possível de notas sem ferir a si mesmo. E vence quem conseguir tirar mais notas dessa forma. Tipo assim, eram jogos assim bem, né, insanos. Um que me lembra bastante também, que esse eu cheguei a ver no mangá, é um que a Thea, qual que é o outro nome da Thea? A Anzo? Anzo, ela é, digamos assim, sequestrada, né? Eles estão num restaurante e aí Sim, a aquele jogo é muito legal. né, ele, digamos assim, invoca lá no Yugi e ele desafia o cara também para um jogo que era basicamente colocar a bebida dentro de um copo, né, uma bebida alcoólica, com um isqueiro aceso na mão dele. Então, tipo assim, ele tinha que virar a bebida no copo sem deixar o isqueiro cair. Se caísse, ah, meu bem, se caísse, ルールはたった一つ。それはこの10本の指の中で決められた1本以外動かしてはならないという制約さ。どの指を選ぶかはお互いの自由。その選んだ指だけで行動する。さあ、どの指を選ぶ？それなら当然この人差し指を選ぶね。銃の引き金を引くための人差し指をな。オーケー。俺はこの指を選ぶ。親指一本で何ができるってんだ。e, tipo, era só uns jogos, assim, muito loucos. E, tipo, teoricamente, ele não é necessariamente o mal da história, porque ele vai atrás de alguém que tenha feito alguma coisa ruim para o Yugi ou para as pessoas próximas. Mas ele é muito extremo nas ações dele, assim, sabe? Então você percebe que o negócio aí é mais embaixo, não é um espírito pra praça. Ele não vem trazer amor e sorrisos. E essa é o que difere mais, né, a primeira temporada, assim, do mangá pro anime. Até porque, mesmo a versão da Toei é um pouquinho, digamos assim,
aliviar dos desafios que esse espírito faz, né? Até porque são uns negócios meio insanos. Então dá uma aliviada, né? Esse primeiro desafio, por exemplo, do Oshio, que você falou. Uhum. Então, ele é um pouquinho diferente, envolve cartas, e tá tudo bem que ele cai de um precipício enorme, de qualquer forma, né, não é muito seguro, mas é um pouquinho mais leve. E essa primeira parte, né, era dividida em 3. Na verdade, eu não diria que ela é dividida em 3. Eu diria que houveram 3 inimigos principais antes de começar o que seria de fato a parte do Monstros de Duelo. Que no caso, o Yami Yugi teve que enfrentar o Shad, foi o primeiro adversário que usava uma relíquia do milênio, numa série de Jogos das Trevas. Depois disso, ele enfrentou o parque temático da morte do Kaiba, o Morte T. E pouco antes de começar a saga do Pegasus, ele recebeu um desafio do Yami Bakura e teve que salvar a vida dos amigos dele num RPG muito sinistro. Esse RPG Muito do bom. Yami Bakura, ele até foi uma tentativa de adaptar ele depois no próprio Duel Monster, né, a segunda versão do anime que saiu, num duelo que a maioria pode lembrar, que é um dos duelos mais icônicos, por assim dizer, do anime, que o Yugi, até o Tristan e o Joey, eles se transformam nas suas cartas favoritas. E o Bakura também, né, a parte boa do Bakura. E eles, o espírito do Enigma do Milênio, o espírito do Anel do Milênio, eles jogam, enquanto os monstros são os próprios amigos dele. E aí, se morrer, o negócio, né, fica, tipo, meio subliminar aquele negócio, mas você percebe que não ia ser bom se você perdesse, se você morresse ali, né? Até o Tristan vai parar no cemitério e, tipo, não é uma experiência muito agradável. Nem um pouco agradável. Foi uma tentativa de adaptar isso daí, tem algumas semelhanças, principalmente na ação do Bakura, mas não muitas. Mas basicamente a diferença que a gente percebeu, né, discutindo antes, do mangá para o anime, a versão original, não a já da Toei, ou melhor, a versão do El Monsters, é a questão do extremismo dos personagens, né? Porque essas ações do espírito do Enigma do Milênio eram muito, tipo, exageradas, né? Eram muito extremas. O Kaiba era um psicopata maluco completo, né? Depois no Duel Monster ele é só louco. É uma diferença. Eles jogam mesmo pra matar um ao outro, né? Digamos assim. Tanto o espírito que não tem, digamos assim, um freio, por assim dizer, né? Nas ações dele. E o Kaiba também não. Tanto é que outra diferença grande é aquela que você me falou da questão do que acontece no primeiro duelo dos dois, né? Que é consequência pra, digamos assim, limpar a alma do Kaiba. O que o Yugi faz. Ah, sim, esse foi o segundo. No caso, enquanto que no anime o Yugi simplesmente faz todo aquele negócio do abra sua mente, ou então na versão japonesa ele usa o famoso Mind Crush para destruir a maldade no coração do Kaiba, uma coisa assim. Não exatamente destruir por completo, porque ele continuou sendo um tremendo babaca depois daquilo. Mas o fato é que no mangá o Yugi realmente detonou a mente do Kaiba a ponto de deixar ele em coma, enquanto que no anime ele ficou de boa. Um pouco chocado, um pouco afetado, mas pelo menos não teve que andar por aí numa cadeira de rodas. Você vê que tem até tem uma parte depois que o Kaiba perde, mas no caso, no mangá seria o segundo duelo dos dois, né? Pois é, o primeiro duelo foi logo no segundo volume. Nessa época, o Kaiba ainda não tinha aquele desenvolvimento de ser um rival, ele era simplesmente mais um babaca aleatório. E foi justamente quando eles apresentaram o conceito de monstros de duelo. O Kaiba roubou o dragão branco de olhos azuis que o Yugi tinha levado na escola, e durante o duelo entre eles fingiu que estava usando um outro dragão branco de olhos azuis, mas no fim das contas a carta, como pertencia ao avô do Yugi e tinha o coração, lealdade, alguma coisa assim, no fim das contas a carta, quando foi invocada, não quis atacar o Yugi porque ela não era leal ao Kaiba. E aí o Kaiba se ferrou. E aí que é na segunda vez que eles se enfrentam novamente, fica até estranha a frase.
que acontece essa, digamos assim, purificação extrema, né, do, do espírito dele. Mas você vê que digamos assim, adaptado em parte no anime, porque o Kaiba some por um tempo depois que ele perde pro Yugi, porque ele diz assim, vou pensar na vida, ele deixa o Mokuba pra trás, vou pensar na vida e vou fazer o que fazer. E ele some por um tempo, provavelmente por causa disso, né, porque na história original ele tava em coma, então ele não podia aparecer. Pois é engraçado, porque no anime o Kaiba invade os servidores do Pegasus na ilha e infecta o dragão branco de olhos azuis com um vírus que faz com que ele seja destruído. Enquanto que no mangá é ainda mais estranho, porque justo no momento em que o Yugi estava prestes a se ferrar, o Kaiba desperta do coma, e nessa hora o dragão branco de olhos azuis dele lá na Ilha dos Duelistas, no meio do duelo, desaparece. Simplesmente some. Né? São coisas da vida. Protagonismo. Mas no anime, a cena que ele invade os computadores é muito cômica, é muito estranha, é muito bizarro, porque ele conversa e o computador discute com ele, é muito doido, nossa senhora. Eu tenho certeza que sim. Vamos logo com isso. Acesse. É possível visualizar na tela? O quê? Então agora você voltou a fazer piadas? Mas a gente tá entrando já na digamos assim, primeira temporada do anime, né? E bem entre aspas, a segunda. Só um comentário. Você nunca ouviu falar em Homem de Ferro? Pessoa discutindo com computadores. Mas cara, o dele era muito extremo, mano, muito extremo. Meu Deus. Mas enfim. Aí a primeira temporada, né, do anime, e digamos, muito entre aspas, por assim dizer, se a gente considerar essa do Yami no Game, o Game das Trevas, como primeira temporada do mangá, seria a segunda, né, do mangá, é a da Terra dos Duelistas. Mas é bem entre aspas, que como diz isso, não é necessariamente uma temporada, mas uma introdução da história. Naquela época, o autor nem sabia o que queria da vida. Ele foi criando situações conforme elas vinham na mente dele. Situações bizarras. Sim, eu acredito que só depois que ele realmente começou a batalha da cidade, ou melhor, a cidade das batalhas, foi que ele realmente chegou numa conclusão, eu quero terminar a história dessa forma. Foi a partir dali que ele começou a efetivamente direcionar o roteiro para o final. Embora dê para considerar que alguma coisa durante o reino dos duelistas ele já tinha em mente, embora essa temporada em si não crie nenhum conceito que efetivamente leva para o final. Ele simplesmente começou a se focar em monstros de duelo, deixou claro que a partir daquele momento esse iria ser o jogo da história. Mas antes de a gente pular pra essa questão do reino dos duelistas, que eu pretendo até fazer depois um outro vídeo pra discutir sobre isso, a gente vai entrar numa das temporadas assim mais icônicas dos animes, que é a saga do Pegasus, né? Não do Pegasus Fantasy, não do Pegasus de Athena, mas o Pegasus do olho maluco, bizarro, que ele é um personagem muito, muito interessante, assim. Ele é um vilão, assim, bem difícil de esquecer, com aquele jeito meio maluco, meio insano, meio psicótico, e meio infantil também, né? Que ele gosta de desenhos animados e tudo mais. Que ele convida de uma forma muito simpática, né? O Yugi para participar de um torneio, na verdade, um reino onde se dará um torneio de duelistas, assim. E o prêmio era basicamente a alma do avô dele, que ele foi lá tirar só pra ter certeza de que o Yugi ia participar. E o mais interessante de tudo isso, é que ele faz isso num videocassete. É um tipo de luz e estrelas. Quem sabe tem instruções nesse vídeo. Então põe aí, vamos ver. Lá vai.
Saudações, pequeno Miyuki. Eu sou Maximilian Pegasus. Pegasus. É aquele cara da televisão. O famoso Maximilian Pegasus mandando saudações para meu Yugi. Eu ouvi falar coisas incrivelmente interessantes sobre você, Miyuki. Sua vitória notável sobre Seto Kaiba me intrigou tanto que eu decidi investigar suas incríveis habilidades de duelo pessoal. Aqui mesmo e agora, nós faremos um duelo especial. Jogaremos com prazo rígido de 15 minutos e quando o tempo acabar, o jogador com a pontuação de vida mais alta será o vencedor. Você está pronto? Ah, ele não tá achando que você vai lutar contra uma fita de vídeo, ou tá? Isso é loucura. É magia. Hoje em dia já não daria certo. Chegaria a fita lá, o Yugi não ia saber o que fazer com aquilo. Ele envia uma videocassete pro Yugi, o Yugi coloca na televisão, consegue falar com o Pegasus dentro do vídeo, eles duelam no meio Rei das Trevas, reino da TV das Trevas. O Yugi perde por falta de tempo, né? E aí ele perde a alma do avô dele. E, tipo assim, e a alma do avô dele é capturada pelo Pegasus dentro do videocassete, cara. É um outro nível, mesmo. Reza a lenda que naquele dia o autor estava bem drogado. Não, mas o Koema de Hakusho também fazia isso. Ele se comunicava com o Yusuke por videocassete. Eles colocavam lá e ele ficava lá falando no tempo real. Eles conversavam com o outro. Era tipo moda naquela época, sabe? Era o jeito mais prático de você conversar ou roubar uma de alguém. É estritamente proibida a reprodução dessa fita. Cheio de detalhes, né? Parece que não tem mesmo mais nada pra fazer, né? Há quanto tempo, meus amigos? Eu sou o Koema. Eu não acredito. Esse garotinho aí é que é o mandão do mundo espiritual, mas ele é um moleque. Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que Birival é guide, é? Olha aqui, vocês têm uma nova missão pela frente. Podem assistir sossegados, pois para as pessoas comuns que não podem ver essa fita só vai parecer um ruído. Mas vamos direto ao assunto. Mas nesse caso, você tem que considerar que é uma fita cassete do mundo espiritual. É outro nível. Mas nunca roubaram a alma do Yusuke dessa forma. Vamos nos ater ao tema. Mas enfim, né? Depois desse convite muito simpático do nosso icônico Pegasus, eles viajam até o reino dos duelistas, né? E no mangá também é assim, o Yugi perde aquelas 5 cartas famosas e conhecidas? Sim, ele perde. Perde porque foi burro. Sério, que tipo de pessoa entrega as cartas mais valiosas do baralho, teoricamente, naquela época elas eram valiosas, para uma criatura que gosta de insetos e tem cara de stalker? Eu olharia pro Evil e pensaria, meu Deus, esse cara não vai fazer coisa boa, preciso ficar longe, preciso me afastar. E ele vai lá, entrega as cartas para ele na maior boa fé. O que o Evil faz? Você já sabe. O Evil joga as cartas no mar. Eu tinha muita raiva do Yugi nessa cena e eu continuo com raiva dele até hoje, porque isso foi muita burrice, cara. Nossa. Tá aqui o Exódio é quase impossível de invocar, mas mesmo assim, cara, perder... Nossa. E aí, depois disso, o Joey se infiltra no navio pra conseguir participar junto com o Yugi, apesar de que ele é tipo um nobre no jogo no começo, mas tudo bem. O Tristan e a Thea também fazem isso, né, ali na boa também, mais inteligentes do que o Joey. E o que eu nunca entendi, o Bakura, a priori, também faz isso, né, porque ele não tem a luva, então ele também se enfiou ali no navio e ficava lá de boa, olhando pro horizonte no barco e ninguém pegava ele. Olha, eu acho que tem uma boa explicação para isso, uma explicação pendurada no pescoço do Bakura. Quem conhece o Yami Bakura sabe que não é o tipo de pessoa com quem se deve discutir. Exatamente. Aí começa a saga /arco /whatever do Reino dos Duelistas, que tem vários duelos muito legais, muito animados assim, e vale muito a pena rever. Tem até agora fazer propaganda, não vão ganhar nada com isso, vão fazer propaganda aqui. Tem até agora no Netflix, né? Disponível também, dá pra você também procurar pelo YouTube da vida, internet e afins.
que eu acho que assim, uma das... Também porque o comecinho da história, tirando o fato de que eles roubam muito, mas tipo, roubam muito jogando, assim, sabe? Tipo, muito! Eles são apelões demais no jogo. Então, eu vou colocar isso até como introdução, ó. Se você tá vendo isso aqui agora, eu resolvi dividir em 2 partes o vídeo de Yu-Gi-Oh! Porque ele ficou muito longo, mas eu não quis cortar porque era muita informação que eu achava relevante. Então, eu achei melhor dividir em 2 partes, então... Mas então é isso, galera. Muito obrigada por terem visto até aqui. E Bons nos duelos. vemos pelas cidades dos duelos, pelos lugares aleatórios da vida, entre outras coisas que não seja o Reino das Trevas, né? Por favor, não no Reino das Trevas e nenhum lugar que tenha Bakura. Então é isso. Um beijo. Falou.